Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. É o seguinte, pela primeira vez teve um diretor do Corinthians que falou da possibilidade da contratação de Roberto Firmino. É isso mesmo, atenção, atenção, Cereto News. O Alessandro falou desta possibilidade da contratação do Roberto Firmino. Perguntado na festa de premiação da Federação Paulista de Futebol, o Alessandro disse o seguinte: é um jogador que interessa a qualquer clube do Brasil. Se houver a possibilidade, o Corinthians tem o interesse. Mas, na opinião dele, Alessandro, o Roberto Firmino ainda tem muito futebol para jogar no futebol internacional. A gente já falou sobre isso aqui, ele tem propostas do futebol internacional, ele provavelmente vai ficar ainda um bom tempo lá no futebol da Europa, na primeira prateleira do futebol da Europa. Mas sempre teve a especulação, porque o Firmino é corintiano de coração. Já deu uma entrevista dizendo que se voltasse para o futebol brasileiro, ele gostaria de jogar no Corinthians. E por que não? Já que o Corinthians está precisando de contratações, o Corinthians está precisando de reforços. Mas acontece que, nesse momento, fica muito difícil. Mas é a primeira vez que um diretor de futebol do Corinthians, o Duílio não tinha falado a respeito, o Alessandro agora, e aliás, parabéns, Alessandro, o Alessandro está falando mais. Desde que o Roberto de Andrade saiu do Corinthians, o Alessandro está falando um pouco mais, né? E isso é importante para saber o que a direção do Corinthians está pensando. Então ele falou que o jogador, que o Firmino, Roberto Firmino, é um jogador que interessa sim, que interessa a qualquer clube do Brasil e que se houver a possibilidade, o Corinthians tem um interesse. Se houver a possibilidade, o Corinthians vai trazer, mas ele acha que a possibilidade é muito remota, que a possibilidade é muito difícil, afinal de contas o Firmino ainda tem futebol para jogar lá na Europa. Lembrando que tudo começou porque o Firmino disse que não vai mais jogar no Liverpool. Termina o contrato do Firmino com o Liverpool da Inglaterra e ele não vai mais jogar no Liverpool. Mas, segundo informações, ele tem propostas da Juventus de Turim, tem propostas do Barcelona, tem propostas da Itália, tem propostas da França, tem propostas da Alemanha, tem muitas propostas e não está pensando em jogar no futebol brasileiro neste momento, o que é uma pena. E ele disse que o Corinthians está, sim, monitorando o mercado, principalmente por causa da contusão do Renato Augusto. O Corinthians precisa de um jogador para substituir o Renato Augusto. O Renato Augusto, hoje, inclusive, passou por uma artroscopia para correção na lesão no menisco do joelho direito. Foi operado pelo Dr. Joaquim Grava. E o Dr. Joaquim Grava, que é especialista, ortopedista, médico dos mais conceituados do Corinthians, e o Renato Augusto foi operado pelo Dr. Joaquim Grava. Essa correção na lesão do menisco do joelho direito, através da artroscopia, vai fazer com que o Renato Augusto fique pelo menos 2 meses fora do Corinthians. E o Corinthians vai ter que se virar sem o Renato Augusto nesse momento. Não tem o Renato Augusto nesse momento. Então vai ter que se virar sem o Renato Augusto. O Fernando Lázaro vai ter que mostrar repertório para montar o time sem o Renato Augusto. Aliás, por falar em questão de montar o time sem o Renato Augusto, o time do Corinthians deve jogar com um time misto contra o Remo em Belém do Pará. Não tá cedo demais para botar time misto, pensando no desgaste físico? Pô, o Corinthians ficou 23 dias sem jogar futebol, porque foi eliminado do Campeonato Paulista. E agora já no segundo jogo, jogou a Libertadores contra o Liverpool no Uruguai. Já no segundo jogo, vai poupar o time, né? Vai botar time misto para jogar contra o Remo em Belém do Pará. E se tomar uma paulada lá do Remo em Belém do Pará, como é que fica a situação? Tá preocupado com o calendário do mês de abril,
que é um calendário cheio. Joga contra o Remo na quarta-feira, depois joga contra o Cruzeiro a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo domingo e depois na próxima quarta-feira joga contra o Argentino Júnior pela Taça Libertadores da América. É de fato um calendário muito complicado, calendário que vai ter ainda o Goiás no Campeonato Brasileiro, vai ter o segundo jogo contra o Remo pela Copa do Brasil, tem o jogo contra o Palmeiras na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É um calendário realmente muito complicado. Mas será que não é cedo demais para poupar os titulares? O Roger Guedes, pelas informações que se tem, será poupado. Justamente o Roger Guedes, que é o artilheiro do time na temporada. O Roger Guedes fez 10 gols em 14 jogos com a camisa do Corinthians. Mas o Roger Guedes jogou em todas as partidas com a camisa do Corinthians esse ano. Jogou em todas as partidas em 2023. Roger Guedes, todo mundo sabe que ele é fominha, que ele não quer sair do time de jeito nenhum. Jogou em todas as partidas. No lugar do Roger Guedes, uma boa novidade. O Pedrinho, que o Corinthians quer que chame ele de Pedro e não mais de Pedrinho. O Pedro será o titular, garoto de 17 anos, que está arrebentando nos treinamentos, garoto da seleção sub-20, é uma joia rara do Corinthians. O Corinthians, inclusive, renovou o contrato com ele pela multa de 120 milhões de euros. O Corinthians quer vender o Pedro e a expectativa é que seja a maior venda da história do Corinthians. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas o Pedro deve ser o titular, se o time for confirmado, no lugar do Roger Guedes, no ataque ao lado do Yuri Alberto. Outros jogadores poupados. O Balbuena nem viajou, não vai viajar, também está poupado. E não se sabe por quê, porque o Balbuena jogou a partida contra o Liverpool do Uruguai, fez inclusive um gol de cabeça. O Caetano está machucado. Será que o Balbuena sentiu algum desconforto muscular? Não se sabe o porquê o Balbuena não vai jogar, porque o Balbuena não viajou. O Caetano está machucado, mas em compensação, o Bruno Mendes vai jogar. O Bruno Mendes já tem condições de jogo, cumpriu suspensão pela Libertadores e ele volta para a equipe. Outro que deve ser poupado é o Fábio Santos, lateral esquerdo. E aí, finalmente, o Bidu deve jogar com a camisa do Corinthians. E aí a gente vai ver se esse Bidu, o Scooby do Bidu, se ele joga alguma coisa ou não. A gente viu ele muito pouco durante o Campeonato Paulista. O que a gente viu no Campeonato Paulista foi péssimo, né? Ele jogou muito mal no Campeonato Paulista, os poucos minutos, os poucos jogos que ele jogou, mas quem sabe ele melhorou de produção nos treinamentos. O Fernando Lázaro é o único lateral esquerdo que tem na reserva. Aliás, na reserva tem o lateral esquerdo, tem o Bidu como lateral esquerdo. Na lateral direita, o Rafael Ramos também não vai jogar. Rafael Ramos nem para reserva vai ficar. O Duqueiroz deve ser o reserva para a lateral direita, por isso o Fagner vai jogar. O provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Remo lá em Belém do Pará, um time misto então, um time modificado, vai ser o Cássio, o Fagner, o Gil, o Bruno Mendes e o Bidu. A zaga, praticamente a zaga titular, com exceção do Matheus Bidu na lateral esquerda. Scooby do Bidu, hein? Scooby do Bidu, tomara que dê certo. O meio-campo, Cantígio, então o Rony ficando no banco de reservas. O Cantígio que entrou muito bem na partida contra o Liverpool do Uruguai. O Maicon, o Paulinho e o Adson. Gostou do meio de campo? Meio campo sem o Renato Augusto, né? Cantígio, Maicon, Paulinho e Adson. Eu gosto nesse meio campo, hein? Se bem que o Maicon não jogou bem contra o Liverpool do Uruguai. Yuri Alberto e Pedro. Eu queria o ataque Yuri Alberto e o Pedrinho. Eu queria ver, sabe quem eu queria ver nesse time do Corinthians? Eu queria ver o Christian Barletta. Tomara que pelo menos no segundo tempo o Fernando Lázaro escale o Christian Barletta. Eu gostaria muito de vê-lo nesse time do Corinthians. Eu falei do Pedrinho. O Pedrinho, o Corinthians tem a expectativa
de fazer a maior venda da sua história com o Pedrinho. A multa rescisória, o Pedro acabou de renovar o contrato. A multa rescisória do Pedro com o Corinthians é de 120 milhões de euros. 120 milhões de euros. 120 milhões de euros dá mais ou menos 660 milhões de reais. É claro que isso é uma multa rescisória. Dificilmente numa venda você consegue isso. Se bem que no caso do Endrick do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu 400 milhões de reais na venda, na negociação, né? Até hoje, a maior venda da história do Corinthians é do outro Pedrinho, aquele Pedrinho que está no Atlético Mineiro. O Pedrinho, em 2020, ele foi vendido para o Benfica de Portugal por 18 milhões de euros. Por 18 milhões de euros. Então, o Pedro, se for vendido, se for negociado, vai ultrapassar essas cifras e passará a ser o jogador, a venda, a negociação mais cara do futebol europeu. Quando o Corinthians fez a renovação de contrato, ele já fez a renovação de contrato, já preocupado com a possibilidade de chegar um urubu aí para tentar contratar, né? Um Barcelona da vida, um Real Madrid da vida, algum time assim que possa contratar o Pedro. Tá todo mundo de olho no Pedro e agora mais que ele vai começar a ser titular do time do Corinthians e vai ser bacana, hein? Eu acho que pode... Essa história de ter que substituir o Renato Augusto, em vez de tentar contratar um jogador para o lugar dele, e é muito difícil você encontrar um jogador para jogar no lugar do Renato Augusto, muda o esquema. Bota o Pedro para jogar, bota o Barleta para jogar, bota o Pedro de um lado, o Barleta do outro, e aí o Roger Guedes e o Yuri Alberto faz um 4-4-2 com 2 pontas e com 2 volantes, com o Fausto Vera e com o Rony, por exemplo, ou enfim, ou então bota o Paulinho como um segundo atacante, o Paulinho entrou bem como segundo atacante. São possibilidades. Eu só acho que, e quero saber o seu comentário, deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Eu só acho que está muito cedo ainda para você poupar o elenco do Corinthians. Fica evidente que o Corinthians não tem elenco e que o Fernando Lázaro sabe disso. E que se perder jogadores, porque logo no primeiro jogo contra o Liverpool pela Taça Libertadores da América, perdeu o Renato Augusto. E aí o elenco, que já era curto, ficou ainda mais curto, né? Sem o Renato Augusto. Então, pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, pensando no segundo jogo da Libertadores, que são os jogos mais importantes nessa sequência, vai botar um time misto para jogar a Copa do Brasil. Só que, olha, o jogo lá em Belém do Pará vai ser um jogo complicadíssimo, estádio lotado, Mangueirão lotado. O Remo é um time que tem um aproveitamento muito bom, acima de 90% na temporada, perdeu os 2 últimos jogos aí para o Paysandu, mas estava jogando muito bem até então. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado para o Corinthians que abra o olho. Alô, meus amigos, faça sua inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se, é de graça, você não paga absolutamente nada. Deixe o seu like, senta a mão no like, porque o like, é muito importante, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E se liga no Aposta Ganha. Eu vou deixar nos comentários fixados o link do Aposta Ganha, para você apostar nesse jogo do Corinthians contra o Remo, porque com o meu link você ganha R$5 na primeira aposta. R$5 na primeira aposta. Eu acho que mesmo com esse time reserva do Corinthians, com esse time misto do Corinthians, vai dar Corinthians pelo placar de 1-0. E você, o que você acha sobre esse jogo, sobre esse resultado? Deixe o comentário, porque eu leio todos os comentários. E me segue nas redes sociais, @CardosCereto no Instagram, @CardosCereto no Twitter, cardos.cereto no Kawaii, no TikTok. E agora você sabe, acabou a brincadeira!
continue no canal. Tchau!